Olá, muito boa tarde. Todos são muito bem-vindos a esse nosso culto online desde Torres Vedras, aqui no nosso projeto de plantação da Igreja Evangélica Batista em Torres Vedras. Muito gratos estamos a Deus, porque Ele nos concede mais um momento para termos esse culto de celebração, em que vamos louvar, vamos orar, vamos meditar também na palavra dEle. E você é muito bem-vindo, que Deus o abençoe nesse tempo em que estaremos juntos. Vamos orar? Amado Pai, nós te damos graças por mais um encontro virtual que podemos ter com tantas pessoas, mas para além de um encontro, é um culto que prestamos ao Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor recebe a nossa adoração e o Senhor fala conosco em momentos como esses, momentos de culto, momentos de busca do Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo que vamos fazer aqui, que seja realmente, Pai, um tempo de crescimento e que Tu possas falar aos nossos corações. Abençoa, Pai amado, todos aqueles que estão a nos ouvir nesse momento. Eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que já está ligada conosco, a Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, enfim, e que ela possa receber uma bênção especial do Senhor nessa tarde de domingo, Senhor Deus. Abençoa, Deus, tudo que vai acontecer, que tudo seja mesmo conduzido pela Tua poderosa e soberana mão. É a oração que nós te fazemos agora no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Como já disse, repito, é um grande prazer podermos estar juntos nesse tempo de culto e que realmente Deus possa falar aos nossos corações, que sejamos edificados, que seja um tempo de busca do Senhor, enfim, um tempo de reflexão na Sua palavra, mas também pedimos que seja um tempo de oração, que todos vocês possam orar por nós, pela família missionária, pelo trabalho de plantação aqui em Torres Vedras, que orem também pelos irmãos que já estão envolvidos conosco nesse projeto. São pessoas que Deus tem colocado junto a nós, né? E pessoas que têm mesmo um desejo muito grande de participar desse projeto. E somos a igreja embrionária aqui na cidade de Torres Vedras. Portanto, ore conosco, ore por nós, para que o Senhor realmente possa nos usar aqui nessa terra e que muitas pessoas venham a conhecer Jesus Cristo e que possam, então, também servi-lo, também cultuá-lo, como estamos agora nós a fazer também. Nós vamos ter agora o nosso tempo de louvor, vamos adorar o nosso Deus com músicas, e hoje Mateus e a Miriam estarão a nos ajudar nesse momento, e então vamos a esse momento de louvor ao nosso amado Deus. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Espero que a semana tenha corrido muito bem e que estejamos todos alegres por estarmos agora a prestar esse culto ao nosso Deus, ainda que por uma forma online, mas que Deus receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que com a nossa adoração possamos dizer mesmo ao nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E aí vamos agora cantar nessa primeira música desse momento de louvor. Também nos mostra a necessidade de pedirmos a Deus que nos desperte para uma vida mais próxima a Ele. Então que possamos cantar essa música com isso no nosso coração. Desperta o meu coração, Deus. Vamos lá? Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o
coração, eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Então, realmente nós acabamos de cantar que queremos ver cada vez mais o Senhor e nós declaramos que Ele é santo, santo, santo. E o próximo cântico que nós vamos cantar, vamos dizer que realmente nós viemos hoje para adorá-lo, viemos hoje para dizer que Ele é digno de todo o louvor, dizer que Ele é totalmente amável e como nós cantamos, não há só uma qualidade que possa definir o nosso Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que se fez carne por amor a nós. E então, realmente, que o Senhor possa olhar para cada um de nós e ver realmente o verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para
Vamos encerrar esse momento de louvor, entregando a nossa vida a Deus uma vez mais, entregando o nosso louvor, entregando o nosso culto, uma atitude sincera, uma atitude mesmo de abrirmos mão de qualquer outra coisa que não importe agora, mas sim possamos dar ao nosso Deus aquilo que Ele requer de nós, uma adoração sincera, honesta e um culto racional, um culto que fazemos mesmo com verdade, né, com honestidade. Vamos fazer isso agora cantando essa última música, Senhor, eu entrego a Ti. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bem, já louvamos o nosso Pai e é bom podermos ter um momento como esse. Um momento em que elevamos ao Senhor a nossa adoração através de músicas, não é? Músicas com letras que falam ao coração. O louvor é um elemento muito importante do culto, não é? E que saibamos participar desse momento com atenção
e com desejo de realmente adorarmos ao Senhor com aquilo que falamos enquanto também cantamos, não é? Agora nós vamos ter a nossa meditação na Palavra de Deus, e hoje nosso texto é Lucas capítulo 8, versos de 40 a 48, como base da nossa mensagem. Outros textos serão também citados como acessórios, mas especialmente o texto de Lucas 8, 48, de 40 a 48, que traz o elemento central desse acontecimento, né? Duas pessoas que são tocadas pelo Senhor Jesus Cristo nas suas situações de vida. Eu quero pensar então com os irmãos sobre esse tema, né? Em Jesus, o poder e o amor andam juntos. Jesus exerce o seu poder na vida das pessoas por amor. E isso aconteceu aqui, então, com essas duas personagens que vamos aqui mostrar. Muitos já devem conhecer o texto. Mas também continua a acontecer nas nossas vidas ainda hoje. Jesus continua a agir com poder e com amor. O seu amor por nós faz, então, com que ele haja poderosamente nas nossas vidas, não é? Em muitas das nossas situações nós podemos contar com essa ação poderosa do Senhor, e isso certamente que é uma grande bênção para nós. Vamos então ler o texto. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos, gastara todos os seus bens com médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos o negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, agora fala conosco, fala aos nossos corações através desse belo texto. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, que teu Espírito Santo possa nos ensinar nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. O capítulo 8 de Mateus é um capítulo, enfim, traz vários episódios na vida de Jesus, mostrando o seu poder, mostrando a forma como ele agia para minimizar o sofrimento, para minimizar a dor das pessoas. E nesse texto que lemos, nós vimos narrada essa história, ou esse encontro de Jesus com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue. Ela não tem um nome aqui apresentado, mas ela é apresentada como uma pessoa que esteve naquele ambiente e que foi tocada por Jesus Cristo. Jairo era um líder religioso que acreditou que Jesus o pudesse ajudar, né? Jesus o acompanhou até sua casa, depois mais para frente os irmãos podem ler o texto e vão ver que isso de fato aconteceu. E ele passa então pelo meio dessa multidão para atender a Jairo, essa pessoa cuja filha estava à morte. E Jesus não se incomodou com a multidão. Ele passou pelo meio dela para atender a alguém que estava em sofrimento. No mesmo momento, enquanto Jesus caminhava, aparece então essa mulher, uma mulher
acometida de grande vergonha, porque era cerimonialmente impura. Lá em Levítico 15, de 19 a 33, há lá uma lei que dizia então que a mulher, nos dias do fluxo, ela não podia estar com mais ninguém, porque ela era considerada impura. Então imagine os irmãos, uma pessoa que passou a sua vida adulta quase que inteira, né, 12 anos, com um fluxo contínuo, com uma hemorragia ginecológica contínua. E ela então era cerimonialmente impura, mas estava ali à busca do que Jesus poderia fazer ou podia fazer por ela. E esta é a razão pela qual ela se dirigiu abertamente, não se dirigiu abertamente a Jesus, mas sim se arrastou entre a multidão para que não fosse notada, para que não fosse percebida, e por essa razão também se sentiu tão envergonhada quando o mestre perguntou quem o havia tocado, não é? Marcos e Lucas também, enfim, mas Marcos diz que a mulher tinha gasto tudo quanto tinha com os médicos e sem nenhum resultado, as coisas só pioravam. E a beleza dessa história é que no momento em que Jesus está face a face com a mulher, parecia não haver mais ninguém. Ele estava no meio de uma multidão, mas parecia não haver mais ninguém. Toda a sua atenção foi canalizada àquela mulher e à sua situação. Assim como já disse também, enquanto ele atravessava juntamente com Jairo pela multidão em direção à casa de Jairo, também o que importava ali era Jairo e a sua filha. Isso tem um ensinamento muito importante para nós. Jesus nos vê como seres especiais, como seres únicos, que requerem uma atenção especial do Mestre. Eu me sinto muito feliz em saber que o meu Jesus me olha dessa maneira. Eu não mereço, é claro que não, ninguém o merece, mas ele tem um olhar distinto para mim, assim como teve para aquela mulher, assim como teve para Jairo, sua filha, também tem para comigo, também tem para consigo, onde quer que você esteja nesse momento. O Senhor Jesus está a contemplar a sua vida e a sua situação. Vamos voltar aqui para o nosso texto, não é? Essa mulher era uma doente pobre, sem importância, com uma enfermidade que a fazia impura, mas assim mesmo Jesus deu atenção a ela. Nós muitas vezes temos muita facilidade para catalogarmos as pessoas. Talvez aquela multidão olhasse para Jairo e visse nele uma pessoa distinta. E talvez olhasse para aquela mulher e a visse como uma ninguém. E provavelmente, talvez, nem a vissem. Há pessoas que são invisíveis. Nós não as observamos porque não damos valor a elas, mas Jesus valoriza. E ele viu. E ele simplesmente demonstrou o seu amor para com essas duas pessoas que eram, ao fim e ao cabo, almas humanas em necessidade, não é? Porque o amor de Jesus, o amor que nós aprendemos com o Senhor, jamais pensa nas pessoas em termos pragmáticos, mas sim na sua importância dada pelo próprio Deus. Quase todos teriam olhado a mulher sem nenhuma importância, mas Jesus deu a ela importância, não é? Mas esse texto tem algumas coisas a nos ensinar, e vamos observar isso agora, olhando para as duas vidas, né, que temos aqui, essas duas personagens, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Nós podemos dizer, não importa quão boa esteja a sua vida, você precisa de Jesus. E talvez precisará passar por momentos difíceis para se conscientizar disso. Mas também, não importa quão ruim esteja a sua vida, Jesus pode mudá-la completamente. É o que acontece, então, aqui com a mulher do fluxo de sangue, que teve a sua vida mudada para pior em função da doença. Eu achei muito interessante
uma ocasião em que estava num treinamento do Haggai Brasil, e o Ebenezer Bittencourt, que era o líder na época, usou esse texto, que eu gosto muito, e contou uma história fictícia dessas duas pessoas que foram tocadas por Jesus. E cruzando essas duas histórias, dizendo ele assim, que essa mulher era uma mulher com muitas posses, tanto que ela gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos, e me parece que foi uma quantia voltada. Uma mulher que tinha uma vida estável e um homem recém-casado, começando a sua vida. E ao longo de 12 anos, as coisas começam a se inverter. O homem cresce cada vez mais, se torna líder da sinagoga, e essa mulher vai gastando cada vez mais o seu dinheiro com uma enfermidade que lhe apareceu. E nesse momento, então, as vidas tinham trocado muito desde o seu início, não é? Uma ficou pobre, outro ascendeu na vida. É claro, é uma ilação acerca dessas duas vidas, não é? É uma história que ele criou para ilustrar. Peço desculpas, meus irmãos. Mas que nos ajudam a ver como as coisas mudam ao longo da nossa vida. Então vemos aqui, Jesus, quando volta para a cidade de Cafarnaum, encontra duas pessoas, duas vidas, duas histórias diferentes, mas que se encontram diante de Jesus Cristo e têm suas vidas mudadas substancialmente diante de Jesus Cristo. Não é? Podemos dizer que o sofrimento causa mudança nas pessoas, muda muitos paradigmas e pode também aproximar essas pessoas de Jesus. Foi o que aconteceu aqui com essas duas personagens que estamos a tratar. O sofrimento ensina, não é? E há algumas maneiras de aprender, vou citar pelo menos 3 maneiras de aprender. A primeira é através da reflexão, que é a mais nobre, não é? A segunda, através da imitação, que é a mais fácil. E a terceira é através da experiência, que é a mais dolorosa, porém mais duradoura e profunda. As pessoas que ouviram essa história, tanto da mulher quanto da cura da filha de Jairo, aprenderam. Certamente que sim, pela reflexão. Mas os dois, a mulher e Jairo, que teve a filha curada, aprenderam pela experiência do sofrimento. E esse aprendizado é certamente muito mais profundo e causa mudanças profundas nas vidas, não é? As duas pessoas aqui viveram as suas crises. E nós estamos sujeitos a crises. Em todo o tempo das nossas vidas estamos sujeitos a crises. E as crises podem ser divididas em três tipos, não é? As crises circunstanciais. Uma enfermidade é uma crise circunstancial. Uma falência é uma crise circunstancial. Uma guerra, um acidente, uma morte é uma crise circunstancial. Ninguém esperava isso, mas acontece, pode acontecer. Jairo, talvez, eu vou dizer daqui a pouco, ele não esperava que a filha ficasse doente tão gravemente, mas ficou. Talvez essa mulher lá no começo da sua enfermidade não esperava que isso ia acontecer ou que ia perdurar por tanto tempo, mas aconteceu. Assim também pode acontecer conosco. Estamos agora a viver uma pandemia, não é? Essa nossa crise circunstancial, um vírus que apareceu, trazendo enfermidade na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias, e causando crises, causando mudanças muito profundas para muita gente, né? Então, as crises circunstanciais, também as crises de desenvolvimento. Olha, o crescimento dos filhos pode trazer crise de desenvolvimento, as fases pelas quais os filhos passam, né? As novas etapas na vida dos próprios filhos, né? A adolescência, a juventude, a saída dos filhos, como nossos filhos agora, o Mateus agora casou-se há pouco tempo, não é?
foi um acontecimento do desenvolvimento da vida dele e nossa também. Pode vir a aposentadoria para muitas pessoas também, uma crise de desenvolvimento e novas pessoas no trânsito familiar, quando um filho começa a namorar, quando casa, pessoas são acrescentadas e são muito bem-vindas, enfim, à nossa vida. Crises nem sempre são ruins, algumas são boas, enfim, não é? E há também as crises estruturais, que estão ligadas à estrutura familiar, geralmente fruto assim de relacionamentos truncados e difíceis. Crises na estrutura familiar acontecem em função de alcoolismo, em função de drogas, em função de dominação, em função de abuso e outras coisas mais, não é? Portanto, nós estamos sujeitos a viver crises nas nossas vidas. Como vemos aqui, essas duas pessoas, né, a viverem assim, e no caso, a mulher com um sofrimento de 12 anos, um sofrimento crônico, era um sofrimento físico, mas também econômico. Ela gastou todo o seu dinheiro nas mãos dos médicos, né? Foi uma crise e um sofrimento social, porque ela era alijada da sociedade por ter uma condição física que era considerada imunda pela lei judaica, grupo social do qual ela participava. E também um sofrimento psicológico, uma pessoa que se sentia sempre à margem dos outros, sempre com medo, sempre a se esconder, não é? E o texto nada fala sobre a sua família, mas certamente essa situação lhe trouxe também algum problema familiar, alguma dificuldade familiar. E Jairo também, uma crise circunstancial. O mal da filha pode ter sido súbito, algo crítico, algo que aconteceu de uma hora para outra, ou que teve um desenvolvimento muito rápido, tirando o chão desse pai, talvez muito amável com a filha, que amava certamente, não é? E trazendo vários problemas, como a ansiedade, como a confusão, como a apreensão, como o medo, como a instabilidade. Esse homem também então estava a enfrentar essa crise naquele momento. Nós vamos observar no texto, pelo menos 6 coisas que quero agora então trazer para os irmãos. Diante dessa introdução e desse razoado todo até agora, não é? Nós podemos olhar para o texto e dizer que todas as pessoas estão sujeitas a viver problemas. Todas as pessoas estão sujeitas a viver problemas. É muito provável que naquela multidão muitas outras pessoas estavam a enfrentar algum tipo de crise. Naquele momento, Jesus olhou para 2. E nós temos um desfecho fantástico dessas 2 questões aqui, não é? Mas, além delas, outros estavam certamente a também viver problemas. Assim como já disse e repito, nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. Quantas pessoas, em função da pandemia, perderam seus empregos, tiveram redução salarial, tiveram mortes na família, alguns que ficaram doentes ficaram com algumas sequelas, algumas outras limitações em função de mudança de trabalho, mudança de cidade, enfim. As circunstâncias trazem isso, as dificuldades, e nós estamos sujeitos a isso. O segundo ponto é que pessoas com problemas vão procurar ajuda. E de fato deveriam mesmo sempre procurar ajuda. Nós, quando passamos por alguma dificuldade, precisamos acreditar que Deus pode nos ajudar. E muitas vezes com pessoas boas que Ele coloca próximo a nós. Nesse caso aqui, essas pessoas foram procurar ajuda em Jesus Cristo, a principal fonte de ajuda que nós temos. Jesus está à distância de uma oração. Portanto, se você está a passar algum problema na sua vida, alguma crise, quer seja ela qualquer uma daquelas que eu citei,
ou outras diferentes também, saiba que Jesus está perto e é nele que nós podemos buscar ajuda. E já disse, repito, muitas vezes ele mesmo coloca pessoas na nossa proximidade, não é? Que também são usadas por ele para nos abençoar. Um outro ponto que eu acho interessante no texto, peço desculpa mais uma vez, é que o meu problema vai parecer sempre maior do que o do outro. Acho muito interessante o momento em que Jesus está a caminhar com Jairo em direção à sua casa, mas ele para naquele momento e dá atenção à mulher. Eu fico a pensar o que é que passou pela cabeça de Jairo naquele momento. Talvez eu pensar, será que essa mulher não tinha outro horário para vir falar com Jesus? Ele agora estava a atender a minha necessidade. Talvez tenha pensado, o meu problema é maior do que o dela. Minha filha está mesmo à morte. E ela o que tem? Isso talvez pode passar também pela nossa cabeça, não é? Pensarmos que o nosso problema vai ser sempre maior do que o outro. E lá está, dentro da quantificação ou da qualificação que nós fazemos, podemos pensar assim mesmo. E é muito triste quando alguém chega para nós tentando nos ajudar e desqualifica o nosso problema. Não é esse o caminho? Não é esse o caminho. Nós precisamos achar, isso vai acontecer, né? Que o nosso problema pode ser maior do que o outro, mas temos também que entender que há graça suficiente em Jesus Cristo para atender também o outro, para me atender, mas atender também o outro. Então, nos parece que Jairo esperou pacientemente até que Jesus tratasse daquela questão da mulher e depois, então, fosse seguir para a sua casa, não é? Um outro ponto que eu acho muito interessante que aprendemos no texto é que Jesus não vira as costas para ninguém. A mulher o tocou por trás, mas ele se virou e quis ver quem era. E aqui uma coisa interessante é que Jesus sabia quem era. Ele não precisava que ninguém indicasse, nem que ela mesma se denunciasse. Ele sabia muito bem quem era, mas ele perguntou quem o tinha tocado, porque queria que ela se manifestasse. Queria que ela dissesse que fora ela quem tocara o mestre, não é? E não outra pessoa. Porque ele queria que ela mesma vencesse aquele medo e toda aquela a sensação de que não tinha valor. Jesus então ali valoriza também, no sentido de permitir que ela se apresentasse àquela multidão como ela era, mas agora mudada, mas agora curada pelo Senhor. O quinto ponto que encontramos aqui nesse texto é que Jesus age na medida certa, no ponto certo, na hora certa. Eu disse que quando Jesus ia para a casa de Jairo, a mulher interrompe a caminhada, talvez deixa Jairo muito preocupado, e enquanto Jesus gasta tempo com a mulher, vem a notícia de que a filha tinha morrido. Talvez naquele momento Jairo tenha se decepcionado muito. Mas Jesus disse, não tema, e foram então até a casa. Depois de ter curado a mulher do fluxo, se dirige então até a casa de Jairo e disse que a filha não tinha morrido, mas dormia. Depois o irmão pode ler o texto, vai ver que todos riem da situação, porque sabiam que a filha tinha morrido. E Jesus então entra no quarto, ora, chama a menina e ela levanta, curada, viva. Talvez o pai tenha pensado assim antes disso acontecer, puxa Jesus, se não tivéssemos demorado tanto na caminhada, isso não teria acontecido. O mesmo que pensaram as duas irmãs de Lázaro, quando Jesus chegou, entre aspas, atrasado. Ele não se atrasa nunca. Ele age na medida certa, no ponto certo, na hora certa.
E nós podemos crer, desculpe, que o seu poder é inigualável. Lendo um pouco antes, no mesmo capítulo 8, nós vemos lá, a partir do versículo 22, o seu poder sobre a natureza. Ele, no barco, acalma a tempestade. Um pouco mais à frente, no versículo 26 em diante, ele tem o seu poder sobre os espíritos malignos. Ele liberta o gadareno que estava possesso por demônios. Um pouco mais à frente, então, começa aí a história dessas duas pessoas. Então, o seu poder sobre as doenças, não é? Tanto a mulher do fluxo quanto a filha de Jairo são curados. E também o seu poder sobre a morte, uma vez que a filha de Jairo já tinha morrido, mas o Senhor a ressuscita. Um poder, então, ou o poder, então, maravilhoso de Jesus em todos esses aspectos. Então, todos estamos sujeitos a ter problemas, sim, estamos. Quando temos problemas, vamos buscar ajuda e devemos mesmo buscar. Pode parecer que o meu problema seja maior do que o outro, mas Jesus não vira as costas para ninguém e age na medida certa, no ponto certo e na hora certa, porque o seu poder é inigualável, não é? E Jesus, então, se apresenta dessa maneira agora em resumo. Não tem costas. Ela chegou por trás e tocou a borda do seu vestido. Também Jesus não tem impossível. Para ele não há nada impossível. Os homens disseram a Jairo, não incomodes mais o mestre porque a sua filha já morreu. E Jesus se vira para Jairo e diz, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Para Jesus, então, não há impossível. Mas ele tem o seu jeito e tem o seu tempo. E uma coisa interessante, um milagre ele anunciou. O da mulher do fluxo de sangue, ele anunciou porque apresentou a mulher. Mas o outro mandou que ocultasse. A sua maneira é a sua maneira. E não podemos prever a forma como o Senhor vai agir. Nós podemos crer que Ele vai agir. E o objetivo disso, nós lemos em João 14, 13 e 14, quando Jesus diz assim, eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que é que Jesus agiu dessa maneira na vida dessas duas pessoas? Para a glória de Deus Pai. Esse é o grande motivo pelo qual o Senhor Jesus continua a usar o seu poder e o seu amor para conosco, para que o nome de Deus seja glorificado. Aliás, ele disse que foi para isso que ele veio, não é? Para glorificar o nome do Pai. E nós vemos então nesse texto, como já disse, o capítulo 8 de Lucas é muito bonito, porque mostra as várias facetas do poder de Jesus, da ação de Jesus, e realmente podemos crer que em Jesus o poder e o amor andam juntos. Ele nos ama, por isso age em nosso favor, mas para que o Pai seja glorificado, não para um objetivo egoísta meu, mas para que o Pai seja glorificado, para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu creia cada vez mais no Senhor. Certamente que tanto a mulher do fluxo quanto Jairo tiveram suas vidas mudadas a partir desse momento, desse encontro com Jesus Cristo. Podemos dizer que é muito provável que os dois já tinham ouvido muito falar de Jesus Cristo, mas houve um momento em que eles foram até Jesus e foram tocados pelo Senhor Jesus. E é precisamente isso que precisa acontecer na vida de todos nós, para que possamos compreender o poder e o amor do Senhor por nós. Precisamos ser tocados por Ele. Precisamos com humildade nos apresentarmos diante de Deus.
Precisamos, com humildade, confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, para sermos por Ele perdoados, para sermos por Ele transformados, com o objetivo de conhecermos, né, o seu poder e o seu amor. Que isso possa acontecer na sua vida, que isso possa acontecer na minha vida, a cada dia, que possamos sentir esse toque do Senhor cotidianamente. Assim como Ele agiu poderosamente no passado, Ele continua a agir poderosamente ainda hoje. E que o Senhor então possa nos abençoar. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado por esse nosso tempo de culto. Muito obrigado por essa reflexão na Tua Palavra. Que Tu continues a nos ensinar, que Tu continues a nos fazer crescer, que o Senhor nos prepare cada dia, Pai, para experimentarmos o Teu poder, o Teu amor nas nossas vidas, ó Jesus, e que essa vivência com o Senhor possa também demonstrar na nossa vida que o Senhor está presente, que o Senhor nos guia, e que outros podem também ter a mesma experiência que nós tivemos um dia, experimentar o Teu poder e o Teu amor. Abra mentes, abra corações, dá capacidade para que pessoas possam perceber a Jesus Cristo e recebê-lo a cada dia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso grande desejo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos e amados irmãos. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro online, se Deus assim permitir, no próximo domingo às 18 horas. Em nome de Jesus. Amém.